Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus nos encha pela palavra dele. Oséias capítulo 4. Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira e assassinato, roubo e adultério, a violência e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar estão morrendo. Todavia que ninguém acuse, nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Por isso vocês tropeçarão de dia e os profetas, juntamente com vocês, tropeçarão de noite, e eu destruirei a mãe de vocês. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e o seu maior desejo é que o povo continue a pecar. Por isso tal povo, tal sacerdote, eu os castigarei pela sua conduta e lhes darei o que merecem, por seus atos. Comerão, mas não ficarão satisfeitos. Se entregarão à prostituição, mas não se multiplicarão, porque deixaram de adorar o Senhor. A prostituição, o vinho envelhecido e o vinho novo tiram o entendimento. O meu povo consulta os seus ídolos de madeira, um pedaço de pau lhe dá resposta, porque o espírito de prostituição os enganou. E eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam no alto dos montes, queimam incenso sobre colinas, debaixo dos carvalhos, dos álamos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso as filhas de vocês se prostituem e as suas noras adulteram. Não castigarei as filhas de vocês que se prostituem, nem as suas noras quando adulteram, porque os próprios homens se retiram com as meretrizes e oferecem sacrifícios com as prostitutas cultuais. E um povo que não tem entendimento corre para a sua perdição. Se você, Israel, quer se prostituir, pelo menos não faça com que Judá se torne culpado. Não venham a Gilgal, nem subam a Bet-Aven, e não jurem dizendo: tão certo como vive o Senhor. Como vaca rebelde, Israel se rebelou. Será que o Senhor pode apacentá-los num lugar espaçoso como se fossem cordeiros? Efraim está entregue aos ídolos. É deixá-lo, tendo acabado de beber, e eles se entregam à prostituição. Os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. O vento os envolveu nas suas asas, e eles ficaram envergonhados por causa dos seus sacrifícios. Capítulo 4 de Oséias, nós percebemos que a revelação, a profecia se volta diretamente para o povo de Israel. Até o capítulo 3, Deus mostra o casamento do profeta como um símbolo do que estava acontecendo com a nação de Israel. Assim como Deus quer casar conosco, Deus quer uma aliança conosco, e Israel também, em aliança com Deus, começa a se prostituir. Assim como a história do profeta Oséias, ele vivenciou isso na pele, na sua história, para poder ser uma profecia bem clara para Israel, que Israel estava se afastando do Senhor. E aí, irmãos, se até o capítulo 3 nós tivemos algum tipo de complacência, imaginando um Deus que ama, um marido que deixa uma esposa se prostituir o tempo todo e sempre está perdoando, do capítulo 4 em diante, o tom muda. A revelação se torna muito clara acerca do juízo de Deus e desta tragédia que é o pecado em nossas vidas. Até o capítulo 3, falando sobre Oséias, Deus mostra como que ele é um marido que está disposto a perdoar, que está disposto a restaurar, mas é um perdão e uma restauração que traz arrependimento e mudança no coração da esposa.
E assim, a partir do capítulo 4, esse Deus amoroso, perdoador, restaurador, que nos 3 capítulos anteriores fica muito claro isso, ele começa a repreender de maneira dura, firme, porque Deus, ele é amor, mas Deus é santo e Deus é justo. Há muitas pessoas se escondendo por trás de uma imagem de Deus distorcida e achando que podem viver de qualquer maneira deliberadamente no pecado. E aí eu quero compartilhar o capítulo 4 de Oséias com 3 palavras específicas. A primeira delas é que a falta de verdade, de amor e de conhecimento de Deus sempre será repreendida pelo Senhor. Perceba no versículo 1 do capítulo 4 de Oséias: filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor. O Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Amado, toda vez que a gente começa a pecar contra a verdade, ou seja, vivendo o engano, a mentira, toda vez que nós começamos a sonegar amor, e toda vez que nós deixamos de buscar conhecer a Deus, isso não vai passar diante dos olhos do Senhor como algo sem importância, como algo sem consequência. E o texto nos mostra então que essas 3 realidades o Senhor espera de nós. O que Deus espera, e o texto está falando dos moradores da terra, o que Deus espera de todas as pessoas é que elas busquem conhecê-lo, se relacionar, e conhecendo a Deus, vivam a verdade e vivam o amor. Isso é essencial para a nossa própria saúde espiritual, emocional, mental, física, que a gente conheça Deus e a gente ande na verdade e ande no amor. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor vai se esfriar de quase todos por se multiplicar a iniquidade. E nós não podemos viver apenas olhando para as pessoas de fora e vendo isso nelas. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos faça sempre estar se autoavaliando. A Bíblia fala: examine o homem a si mesmo. Quantas vezes no Novo Testamento essa é a palavra? Então aqui Deus está dizendo sobre 3 realidades que o afrontam: falta da verdade, falta de amor e falta de conhecimento de Deus. A verdade aí, irmãos, tem a ver com honestidade mesmo, ser íntegro. Porque quem não é honesto e íntegro no que fala, está mentindo. O amor que fala aí que Deus não está vendo na terra, não é um amor romântico, ou o amor que você responde a alguém que você gosta, mas aqui é lealdade à aliança, é o amor tendo realmente fidelidade à aliança. É amar as pessoas, respeitá-las e honrá-las, porque você pertence ao Senhor e Deus criou cada pessoa com dignidade. Nós precisamos amar as pessoas porque elas refletem mais de semelhança de Deus. Mesmo os nossos inimigos, nós precisamos amá-los e abençoá-los. É o que a Bíblia nos ensina, para o nosso próprio bem e para a glória de Deus. E quando a Bíblia fala de conhecimento de Deus, que está faltando na terra, não é ler apenas a Bíblia. O povo de Israel aqui conhecia a Bíblia. Não é apenas você frequentar os cultos, mas aqui está falando de relacionamento crescente com Deus, relacionamento verdadeiro e crescente com Deus, quando você conhece o Senhor, não só de ouvir falar, como Jó afirma no final do seu livro, mas você está contemplando o Senhor, você está realmente conhecendo quem Ele é, e não quem você imagina que Ele seja, ou quem você quer que Ele seja. Há muitas pessoas que não servem a Jesus, elas usam o nome de Jesus, elas cantam para Jesus, mas elas servem a um Jesus, a um Deus que elas imaginam que seja como ela realmente quer. Um Deus tolerante ao pecado, um Deus que não muda caráter, um Deus que não faz você amar e tratar as pessoas com dignidade e respeito. Esse não é o Deus verdadeiro. Nós precisamos conhecer a Deus. A grande tragédia aqui de Oséias é um povo que usava o nome de Deus, mas que não conhecia a Deus. E este povo está blasfemando contra o Senhor, está endurecido contra o Senhor. No capítulo 6, versículo 6, há um texto bem conhecido: pois eu quero misericórdia e não sacrifício, e conhecimento de Deus, mais do que holocaustos, mais do que apenas fazer coisas para Deus e se encher de serviço para Deus, de ofertar a Deus alguma coisa. Nós precisamos conhecer a Deus. E aí o segundo aspecto que eu quero ministrar sobre o capítulo 4 de Oséias é que um povo que não conhece a Deus vai cair em decadência moral e espiritual. A decadência moral e espiritual. No versículo 2,
e 3 de Oséias capítulo 4, parece que nós estamos lendo o jornal de hoje. Olha o que está aí: o que tem no meio da terra, o que tem na terra, versículo 2, juramento falso, mentira, assassinato, roubo e adultério, violência, homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto e todos os seus moradores desfalecem, junto com os animais do campo, as aves do céu e até os peixes do mar estão morrendo. Que coisa! 7 sinais aí de uma decadência moral e espiritual sobre a terra. Sinais aí de uma apostasia deliberada, onde as pessoas não têm conhecimento e temor de Deus, amado. Nós vamos sucumbindo numa decadência social. A decadência moral aqui, a violência, roubo, adultério, uma coisa está ligada à outra. As pessoas perdem a capacidade de temer a Deus, de amar o próximo, e isso vai destruindo a convivência. O que leva o homem a se entregar deliberadamente ao pecado? Sobretudo o orgulho, o não conhecer a Deus, o amar as suas próprias vontades, o estar cheio de razão. Quem está cheio de razão não tem lugar para arrependimento, não tem lugar para humildade, para quebrantamento, e a terra vai se tornando cada dia pior. O orgulho, a imoralidade, que é a idolatria ao prazer, o pecado sexual, todo prazer sexual fora da vontade de Deus, é imoralidade, é lascívia, sabe, amados, é luxúria. E por mais que essas coisas às vezes atraem tanta gente, isso destrói o homem, isso destrói a identidade do homem, a personalidade. E quantas pessoas estão sendo tratadas hoje, se arrependeram e vão levar tempo para que o Senhor esteja restaurando uma identidade que foi destruída. E hoje nós vivemos uma sociedade onde pecado sexual se tornou cada dia mais espantoso. Nós nem sabemos mais os nomes que se colocam em práticas sexuais deliberadas e das mais terríveis. Alguns usam até uma expressão pansexuais, ou seja, fazem sexo com tudo, com qualquer coisa, não só com pessoas que não têm aliança, que já é imoralidade, mas se relacionam homens com homens, mulheres com mulheres, grupos, animais e objetos. Sabe, amado, essa é a tragédia de uma sociedade que resolveu viver sem temor de Deus, sem conhecimento de Deus. A decadência moral vem porque a gente não teme o Senhor, e nós estamos hoje numa sociedade que quer legitimar, quer legalizar, quer que a gente olhe para tudo isso de maneira natural. Isso é decadência moral, que a Bíblia diz que aconteceria antes da volta do Senhor, mas o remanescente do Senhor precisa estar alerta, atento a isso. A palavra de Deus foi escrita, amado, não foi para impedir o que já está profetizado que aconteceria, essa multiplicação da iniquidade, mas a palavra de Deus foi escrita para preservação do remanescente, daqueles que querem andar com Deus, daqueles que querem realmente ser luz e sal nessa geração, nesse tempo. O texto fala aí de homicídios, as pessoas perdem toda, elas perdem não só o amor, mas elas perdem o bom senso, elas perdem o amor à vida, elas vão ficando psiquicamente adoecidas. Irmãos, há hoje na sociedade um medo inconsciente. Nós andamos nas ruas com medo da violência, do roubo, do assassinato, tudo isso por causa da decadência de um povo que não tem temor de Deus. E isso está associado aí com a idolatria, está associado com o adultério. E você pode ler tudo isso e falar: graças a Deus eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. Mas você sabe o que a Bíblia diz sobre esses pecados, não sabe? A Bíblia diz que a avareza é idolatria. O amor às coisas materiais que te torna injusto, sem um coração aberto para as pessoas e para o reino de Deus na área financeira, é avareza, é idolatria. A Bíblia diz que rebeldia é feitiçaria. A Bíblia diz que ódio, quem odeia o seu irmão é homicida. A Bíblia diz que quem é infiel é ladrão, e que quem cobiça com os olhos é adúltero.
Nós precisamos pedir a Deus coração cheio do temor de Deus. E em último lugar, tentando aqui de alguma forma resumir o capítulo 4 de Oséias, onde Deus está chamando a atenção do seu povo, falando a Israel, e agora entra a espada do Espírito sobre nós como servos de Deus. A partir do versículo 4 o Senhor diz: todavia, que ninguém acuse nem repreenda, porque a minha acusação é contra vocês, sacerdotes. Quero ressaltar aqui que o versículo 3, quando fala do pecado deliberado, fala como que isso atinge a criação de Deus, até os animais e peixes. A gente percebe que quem é servo de Deus, ele naturalmente ele vai querer cuidar da criação e do meio ambiente. Nós não vamos idolatrar o meio ambiente como alguns, mas nós vamos ser cuidadosos. Mas a partir do versículo 4, o Senhor está dizendo o seguinte: ao invés de você ficar acusando os outros, julgando os outros, olhe para você mesmo. Deus está dizendo: porque a minha palavra é contra vocês, sacerdotes. Na antiga aliança, os sacerdotes eram aqueles que eram responsáveis pela direção e liderança do povo de Deus. Na nova aliança, quem pertence a Jesus é sacerdote. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes reais, nação santa. Sacerdote é alguém que ministra ao Senhor, é alguém que está servindo ao Senhor, é alguém que está representando o povo diante de Deus. Ao mesmo tempo que a gente ministra, adora o Senhor, serve ao Senhor, nós também intercedemos pelo povo e ensinamos o povo. O papel nosso como quem anda com Deus é sermos ensinadores de outras pessoas, é sermos aqueles que vão discipular outros. E sabe o que a última frase que a gente quer compartilhar nesse capítulo nos mostra? Que o juízo de Deus começa na casa de Deus. Como a gente não gosta de ouvir isso? Por que a gente não gosta? Porque é para a gente, é para mim, é para você. O Novo Testamento inteiro, amado, e está alertando a igreja, ao povo que se converte, ao povo que está na casa de Deus, dizendo que é com dificuldade que um justo é salvo. Justo é salvo. A Bíblia diz que o juízo começa na casa de Deus. Então, antes da gente ficar apenas julgando uma sociedade decadente que está cada dia mais longe de Deus, nós precisamos olhar para nós mesmos e falar: Senhor, eu tenho realmente conhecido o Senhor, andado na Tua presença, eu tenho realmente sido cheio do Teu Espírito Santo, do conhecimento de Deus, do amor de Deus, para que eu possa ser um canal de Deus para essa geração, para esse povo. Irmãos, as pessoas estão adoecendo porque não conhecem a Deus, porque não andam com Deus. E dentro da casa de Deus, se nós estivermos sacrificando ao Senhor a nossa vida, lendo Bíblia, se reunindo, louvando, mas se o nosso caráter não estiver sendo transformado pela presença de Deus, não é apenas regras morais, não é apenas você não fazer isso ou aquilo e praticar coisas que a Bíblia diz para você praticar. Não, eu estou falando de transformação do caráter, de uma vida que está no altar de Deus, buscando conhecer a Deus. O texto, então, é muito forte para mim e para você. Oséias, pelo poder do Espírito Santo, está dizendo o seguinte: que não existe elite espiritual, não existe elite intocável, não existe ninguém. Você não pode se esconder por trás do fato de você ser evangélico, ser cristão, ou ser de qualquer religião que seja. Todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo, e nós precisamos ser sinceros, falar: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero ser mais parecido com Jesus. Não use a religião para você alcançar apenas o alívio da sua consciência, achando que o fato de você frequentar um lugar ou seguir doutrinas, isso te torna alguém melhor ou salvo. Se nós não praticarmos a palavra de Deus com amor e conhecermos a Deus e tememos o Senhor, amado, nada do que a gente fizer tem valor. O que Deus recebe realmente é um coração quebrantado, um coração aberto à transformação da palavra continuamente, um coração que se santifica, como o Apocalipse diz que o santo vai se santificar mais, ele vai querer se tornar mais parecido com o Senhor. Santidade é a obra do Espírito Santo, de nos moldar, de nos transformar. Irmãos, o mundo todo tem religião, e tem religião que as pessoas servem com muita sinceridade. Às vezes a gente está aqui no Brasil, no Ocidente, a gente acha que aquela pessoa que é islâmica é a pessoa pior do mundo, perversa, ou então um católico ortodoxo. Em religiões lá no leste europeu ou na Rússia,
Ou os coptas lá no Egito, a gente acha assim, que povo estranho, porque nós conhecemos a verdade. Meu irmão, a questão é se a verdade está transformando você e a mim. Se você realmente conhece a Jesus, está ouvindo a voz dele, andando com Jesus, como ovelha de Jesus. Se você realmente está exalando o perfume de Cristo no dia a dia. Não basta enchermos o templo, aprendemos as canções, não basta entregarmos dízimos e ofertas. Nada disso tem valor se nós não estivermos sendo cheios do conhecimento de Deus, cheios do amor de Deus, praticando a palavra de Deus. O Evangelho nos chama então à realidade e nos liberta da fantasia, da religiosidade. E o texto aqui é muito duro. Olha o versículo 6, o meu povo. Deus está falando para o seu povo. Você é povo de Deus? Então essa palavra é para você, porque é para mim. O meu povo está sendo destruído. Por quê? Porque falta conhecimento de Deus. E o texto diz, o fato de vocês sacerdotes rejeitarem o conhecimento, eu também rejeitarei. O versículo 5 diz, vocês tropeçarão de dia, e os profetas com vocês tropeçarão de noite. Então aqueles que ensinam a palavra, e aqueles que profetizam, podem estar tropeçando, e usando até da sua função, para se beneficiar, para enganar o povo, dando falsas profecias, não pregando aquilo que confronta. Amado, é muito fácil, e as pessoas gostam. Mas nós temos um compromisso. Se você prega a palavra de Deus, você tem um compromisso. Se você é de Deus, você tem um compromisso de andar na verdade, de andar na luz, de conhecer a Deus, de ensinar as pessoas a conhecer a Deus. Olha o versículo 7 na sua Bíblia, se você quiser. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Versículo 8, alimentam-se do pecado do meu povo, e o maior desejo é que o povo continue a pecar. Você sabe o que os falsos profetas mais querem? Que o povo continue buscando a Deus por causa de dinheiro, porque eles vão ganhar dinheiro. Sabe o que os falsos profetas mais querem? Que a gente corra atrás deles e os idolatrem, como muitas pessoas fazem. Você sabe o que os sacerdotes que não temem a Deus querem? Que você continue no pecado, porque isso vai te tornar sempre com sentimento de culpa, e aí você vai vir à igreja, vai fazer tudo o que eles mandam por causa da culpa, ou por causa da cobiça. São as duas coisas que motivam as pessoas a viver uma falsa religião. Elas buscam Deus para ter mais, ou por culpa. Mas a graça de Deus nos salva, nos liberta, nos transforma, e nos faz querer buscar o Senhor por amor a Ele, amar a sua palavra, amar a sua verdade, confessar nossas iniquidades, confessar o nosso pecado, parar de viver uma vida dupla, com máscara. Quantas pessoas estão assim nos púlpitos, nos altares e nos nossos ajuntamentos. Irmãos, usar a religião para benefício pessoal é abominação. O texto do capítulo 4 de Oséias é forte para Israel e para nós hoje. E o versículo de número 10 diz, vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Ou seja, você vai ficar com uma insatisfação crônica. Pessoas que estão nas igrejas, mas estão insatisfeitos. Por quê? Está aí no versículo 10, no final. Porque deixaram de adorar ao Senhor. Você pode estar na igreja, mas não adorando o Senhor. Você pode estar lendo a Bíblia, mas não adorando o Senhor. Adorar o Senhor é relacionamento, é responder à revelação que você tem de Deus. Adoração é isso, é responder à revelação que você tem de Deus. E quando Deus se revela, quando a presença de Deus se revela, a presença de Deus sempre traz todos os seus atributos: amor, justiça, santidade, tudo junto. Deus não vai falar para você que Ele é apenas Pai. Ele é Pai, mas Ele é justo juiz, Ele é santo, Ele é maravilhoso. Isso vai enchendo a gente de temor. O versículo 11, a prostituição, o vinho e o mosto, ou o vinho envelhecido e o vinho novo, tiram o entendimento. As pessoas estão então sem entendimento, porque se entregam ao pecado deliberado, prostituição e todo tipo de substância que a gente ingere, seja vinho, seja comer demais, que vai nos embriagando. E algumas pessoas hoje estão viciadas em remédios. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, amado. O pecado engana, destrói, e o problema pior, vai cauterizando a consciência. Não tenha dúvida, muitos que estão frequentando os púlpitos, os cultos e os altares inclusive, eles estão com a consciência cauterizada, vivem no pecado, vivem com o coração duro, a amargura, vão para o inferno, porque não perdoam, porque não amam as pessoas. Amargura, ressentimento, mentira, engano, maledicência, alimentando-se todos os dias do pecado. A palavra de Deus no capítulo 4 de Oséias é: Deus vai julgar
toda a terra, a começar pela sua casa. Pai amado, nós queremos pedir ao Senhor misericórdia nessa manhã. Nós não estamos lendo essa palavra, Deus, para julgar aos demais. Nós queremos ser por essa palavra curados, despertados. Nós queremos ser por essa palavra, Deus, revestidos do teu temor. Aumenta o temor em nosso coração, Pai, em nome de Jesus, Pai. Se revela cada dia mais a nós, mesmo que isso traga sobre nós arrependimento profundo, quebrantamento, humilhação, mas não nos deixe cair no alto engano, ó Deus, em todo nível de pecado que vai cauterizando a nossa consciência. Nos santifica, Pai, se revela a nós, Pai, no nome de Jesus. Que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aplique essa palavra a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.